a quem Jesus amou até o fim. Abre a tua Bíblia aí, no Evangelho de João, continuo pincelando, pregando, levando para os apriscos, conteúdos do Evangelho de João. Então eu quero mesmo assim, ainda estimular você, leia este Evangelho. Você que quer começar a ler a Bíblia, e assim, eu quero te dar um direcionamento. O primeiro livro a se ler da Bíblia é o Evangelho de João. Depois você lê o Novo Testamento inteiro, mas primeiro leia o Evangelho de João. Depois você lê o Novo Testamento inteiro, e depois você vá lá e comece a ler o livro de Gênesis. Você que quer ter essa experiência de ler a Bíblia pela primeira vez, você que já lê, já conhece, mas digamos, eu gostaria de ler a Bíblia, e como seria o melhor método? Esse é um bom método, livro de João, depois os outros evangelhos, o restante do Novo Testamento, e depois você vai lá para o Antigo Testamento. E ontem, irmãos, olhando aqui, andando pela festa do milho, comecei a pensar de novo nesse texto, que já até compartilhei com a igreja, mas gostaria de compartilhar com vocês de novo. A quem Jesus amou até o fim. João 13:1 diz assim: um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Eu amo essa expressão no livro de João, que Jesus nos amou, amou os seus discípulos até o fim. E é interessante, irmãos, que no Evangelho de João não aparece uma lista específica, como os outros evangelhos, sobre os discípulos escolhidos por Cristo, a quem a Bíblia estava se referindo aqui, que Jesus os amou até o fim. Eram os seus 12 apóstolos ali, que é um estereótipo, que é um símbolo, que é a igreja hoje. Aí você vai para o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Lucas, os outros evangelhos, você vai encontrar essa lista. Vamos para a lista de Mateus? Mateus capítulo 10. Mateus capítulo 10, os irmãos, por favor, abram suas Bíblias em Mateus capítulo 10, acompanhe comigo a leitura dos versículos de 1 a 4, Mateus 10, versículos de 1 a 4, chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Estes são o nome dos 12 apóstolos: primeiro Simão, chamado Pedro, André seu irmão, Tiago filho de Zebedeu e João seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus o publicano, Tiago filho de Alfeu e Tadeu, Simão Zelote e Judas Iscariotes, o que o traiu. Irmãos, a quem Jesus amou e amou até o fim? Os nossos representantes, o embrião da igreja, e depois Jesus veio replicar isso em todas as gerações e chegou até nós. Jesus te ama e vai continuar te amando até o fim, até o seu fim. O Senhor vai estar demonstrando o seu amor para conosco. Depois principia-se o tempo de Deus na vida daqueles que daqui partem. Mas eu quero falar desses homens, e ontem, inspirado pela realidade que vivemos aqui, como a igreja, como o Senhor coloca de uma maneira misteriosa pessoas para realizar o seu projeto aqui. Quando eu olho para esse texto, saiba que aqui você está diante de meio que um esboço do que seria a igreja, os discípulos de Jesus. Primeiro detalhe, eles eram muito diferentes entre eles, diferentes. Vários segmentos da sociedade eram representados pelos discípulos de Jesus. Por exemplo, empresários. A igreja hoje tem os seus empresários. O grupo de Jesus tinha os empresários. Quem eram os empresários do grupo de Jesus? Os discípulos, os homens que eram responsáveis
pelo ramo da pesca. Eles eram os empresários. No grupo de Jesus nós tínhamos políticos. Políticos tinha no grupo de Jesus. Você tinha como, por exemplo, da direita radical, que a gente hoje está bem polarizado, né? Simão o Zelote. Simão o Zelote. Esse nome Zelote era porque ele fazia parte de um grupo que zelava pela existência da pátria israelita. Algumas Bíblias o chamam de Simão o nacionalista. Ele era o representante dos políticos. O próprio Judas Iscariotes era também considerado de um grupo político. Esse nome dele, Iscariotes, vem do original grego sicários, que era uma adaga encurvada que tinha assim. Eles eram uma espécie de uns terroristas. E esses homens faziam parte do grupo de Jesus. Nós temos no grupo de Jesus um funcionário público, realidade muito comum em Rondônia. Um funcionário público. Quem é esse homem? Mateus, o publicano, ele é chamado assim. E é interessante, irmãos, os do ramo da pesca, você é Pedro, Tiago, André e João. E provavelmente os outros discípulos, Bartolomeu, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, o Judas, esses homens, eles faziam parte de outros segmentos da sociedade. Olha aqui para mim, Jesus pega esses homens tão diferentes e coloca para fazer parte daquilo que seria o embrião da igreja, o começo da sua igreja. Gente, qualquer estrategista do nosso tempo jamais colocaria esses homens em uma equipe, principalmente alguns deles. Por exemplo, Simão o Zelote e Mateus o publicano. Quando esses dois se encontravam, dava briga. Mas Jesus colocou esses homens para estarem juntos ali. É impressionante como o Senhor deixa bem claro assim: as minhas escolhas são as minhas escolhas, não seriam as suas. E é impressionante, irmãos, como a igreja é desafiada a viver com essas diferenças. Como? Antigamente eu me escandalizava mais quando tinha algumas tretas sérias dentro da igreja, mas depois eu comecei a pensar assim: na verdade isso é a igreja. Isso é a igreja. Nós somos seres humanos. Temos aqui os Simãos, os Zelotes e os Mateus, o publicano. Impressionante como é muito maravilhoso você olhar para esse grupo com essa perspectiva de como eles eram tão diferentes e como você não os escolheria, mas Jesus os escolheu. O que nós temos em comum com esses discípulos? Nós somos eles hoje. Nós somos resultados da oração deles. Nós somos. Certa vez Jesus os estimulou dizendo para que eles orassem, em Mateus 9:38, para que o Senhor mandasse mais trabalhadores para a seara. Sabe o que eles fizeram? Eles oraram: olha, aqui está você. Somos frutos da oração daqueles discípulos. É interessante também, irmãos, que outro ponto em comum que nós temos entre eles, e eles tinham entre eles também, é que todos foram chamados por Jesus, e Jesus conhecia cada um profundamente, a ponto de no Evangelho de João, no último versículo do capítulo de número 25, a esta expressão, a esta afirmação sobre Jesus: não precisava que ninguém lhe desse testemunho a respeito do homem, pois ele bem sabia o que havia no homem. Essa é outra coisa comum. Jesus conhecia cada um daqueles discípulos como ele conhece a mim e conhece a você mais do que você mesmo, mais do que nós mesmos. Jesus conhecia de maneira profundamente. Outro ponto comum: todos atenderam à convocação de Jesus. E se você ainda não atendeu essa convocação, atenda. Esse é um ponto comum. Jesus está te chamando para você se envolver com a principal obra
que Deus deixou aqui para um ser humano cumprir na terra, que é a missão de ter um encontro transformador com Cristo e ir por onde você for, testemunhando que você teve esse encontro. Aqueles homens atenderam a essa convocação. A motivação e o porquê de cada um, só Jesus sabia, mas Ele os chamou, e com um objetivo. João 15,16 vai dizer: não me escolhestes vós a mim, olha que coisa tremenda, irmãos, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedides ao Pai, eu vô-lo conceda. Tudo que você pedir para o Senhor, na proposição de Cristo, de você dar frutos para o reino, o Senhor vai te conceder. É muito maravilhoso isso. Irmãos, quando a gente olha para esse texto aqui, é interessante que Jesus, nas entrelinhas e em todo o Evangelho, Ele deixa bem claro: eu vos escolhi, mas cada um de nós temos que dar uma resposta a esta escolha. Você precisa dizer sim à escolha de Cristo. Nós temos um exemplo dentro do grupo de Cristo, do indivíduo que não quis, ele foi escolhido, mas ele não quis viver assim, e vamos falar dele ainda hoje. Eu acredito dessa forma. O que mais temos a ver com esses homens? Nós somos frutos do trabalho deles. Cada geração, irmãos, testemunhou o Evangelho até chegar a nós. Até chegar a nós. Então é interessante que nós somos eles hoje. Tem algumas passagens na vida de Jesus, na vida desses discípulos, que eu gostaria de destacar para colocar-nos diante de alguns princípios do Evangelho. Um deles é sobre a fé, o fundamento da nossa relação com Deus. Você se relaciona com o Senhor, você se entrega ao Senhor, você se dispõe a fazer a obra do Senhor, porque você tem fé nele. E esta fé é uma fé que nos desafia. Certa vez, bem no comecinho do ministério de Jesus, no Evangelho de João, ali nos primeiros versículos do primeiro capítulo, no final desse capítulo, capítulo de número 1, acontece aquela experiência de Natanael e Filipe. Quando a Bíblia diz assim: Filipe encontrou Natanael, estou lendo João 1,45. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou Natanael. Antes da pergunta de Natanael, esta postura de Filipe, que teve um encontro com Jesus e já começou a testemunhar desse encontro, foi compartilhar com Natanael. Natanael então diz assim: de Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Natanael diz: mas como pode vir alguma coisa boa de lá? Olha a resposta de Filipe, irmãos, no versículo 46: vem e vê. Isso é fé. Filipe está colocando-nos diante do princípio da fé, de você ir primeiro para depois ver. Nós precisamos muitas vezes de algumas provas, de alguns sinais, mas na verdade esse é o desafio mais genuíno da fé. Quando Filipe diz assim: vem e vê. Tinha quem não fazia isso no grupo de Jesus? Tinha, Tomé. Tomé era aquele que precisava ver primeiro para depois ir. Vocês lembram da experiência de Tomé no próprio Evangelho de João, no capítulo de número 29, quando Jesus diz, quando ele pede, eu falo assim: eu só vou acreditar se eu colocar a minha mão nas suas feridas. Jesus concedeu isso para Tomé. O Senhor concede, os Tomés estão no nosso meio. Alguns Tomés Deus atende, mas a maioria deles não. Pessoas que pedem sinais, pessoas que querem comprovação, são pessoas que ficam infelizes, sem fluir na vida de Cristo. Porque o grande desafio, que é o contrário de Tomé, quando Tomé toca, que Jesus se revela para ele, no capítulo de número 20, versículo 24 em diante,
Jesus falou assim: olha, Tomé, você está crendo agora porque tocou em mim? Aí Jesus faz uma afirmação sobre nós, sobre aqueles que não precisam de sinais, sobre aqueles, Jesus diz assim, ó: porque me viu, você creu? Felizes é o que não viram, mas creram. Esses são mais felizes. É impressionante como o Espírito Santo trabalha no seu coração, e você, o seu primeiro impulso não é querer um sinal, é ver que a sua vida está sendo transformada pelo Evangelho. Aí Jesus diz que aqueles que não viram, mas creram, são mais felizes. A Bíblia vai dar outros nuances na vida dos discípulos. Certa vez, aqui no Evangelho de João, no capítulo de número 6, nós temos a primeira multiplicação dos pães. E aparece ali esse comportamento muito comum entre nós, os discípulos de Cristo, hoje. Jesus olha para aquela multidão e manda que os discípulos providenciem alimento para eles. Os discípulos ali, agora que se apresentam, é André e Filipe na multiplicação dos pães, em João capítulo 6. O que Filipe faz, irmãos? Filipe levanta as dificuldades. Filipe é o pensador das impossibilidades. E nós somos muito tentados a isso, adiante de qualquer desafio. Jesus está desafiando os discípulos a alimentar as multidões. Filipe é responsável por uma prática muito comum entre nós: levantarmos as dificuldades para realizar isso. André, ele é o responsável pela possibilidade. O que André faz? Falou: Senhor, ó, tem aqui um rapaz com 5 pães e 2 peixinhos, e nós já falamos sobre essa palavra, né, irmãos? O pensador da possibilidade, aquele que coloca nas mãos de Deus o que tem. Irmãos, havia um certo pessimismo em volta da festa do milho, por conta da nossa realidade de país. Conversei com alguns empresários, e ouvi o testemunho na própria igreja, de que estamos vivendo um tempo muito difícil, comércio tal, é impressionante aquilo, e eu acredito que ao meu exemplo, pelo menos hoje estava compartilhando isso com a Claudinha, havia assim, nós vamos, mas aquela coisa assim, ó, será, mas impressionante, como o Senhor foi maravilhoso conosco, apesar de toda a crise. O que nós fizemos? Nós fomos que nem André, nós colocamos na mão de Deus o que tínhamos. E o que o Senhor fez? O Senhor colocou a sua mão poderosa, e a despeito da crise que nosso país está vivendo, ontem nós tivemos uma experiência, levamos assim tivemos uma boa resposta de Deus. Já pensou se desmarcássemos a festa? Já pensou se por conta de todas as notícias ruins, nós falamos, é melhor não fazer? Jamais estaríamos aqui com esse delicioso cansaço. Ai, como está bom ser cansado hoje, hein? Puxa vida, muita gente faltou. Talvez eu não viria se eu fosse muita gente. Estava conversando com a Sandra hoje, falando, estou muito afim de ir na igreja não, me dê 3 motivos para ir na igreja. Ela falou, lá é legal, a gente vai louvar a Deus, e você é o pastor. Bom, esse último foi imbatível. Mas irmãos, que delicioso cansaço, que gostoso. Agora imagine, então coloque na mão de Deus o que você tem, porque levantar as impossibilidades é muito comum, é muito normal. A nossa carne tende a olhar para o que está faltando, mas o nosso espírito tende a nos motivar a colocar na mão de Deus o que nós temos, amém? Vamos aplaudir ao Senhor por isso? Nós temos entre os discípulos aqueles que precisam de um cargo para funcionar, buscadores de um destaque no reino de Deus. João e Tiago, certa vez chega para Jesus, já pregamos sobre eles aqui,
que eles chegaram para Jesus, pedindo para que Jesus permitisse que eles sentassem à sua direita, um à sua direita e outro à sua esquerda, quando Jesus estivesse no reino. Esses são os representantes que precisam de um destaque, precisa de um título, os buscadores de cargo. Na maioria das vezes os buscadores de cargo não buscam a carga, só quer o cargo, a carga passa para outros. Então, irmãos, é impressionante como no reino de Deus, e na estrutura que nós temos como igreja, nós temos dois cargos assim, servir e servir. Seja servo, um filho que serve, porque todo filho de Deus o serve. Então esta é a função, filho e servo, os dois cargos mais top que tem no reino de Deus. Eu encontrei dois discípulos, e é legal que um deles tem uma boa fama, que é João e Tiago, que representam os justiceiros de Deus, aqueles que querem ver o castigo de Deus, a justiça de Deus, e se possível imediata. Certa vez, eu quero falar para o repente, resolvem se ajuntar para cultuar a Deus, e crendo nesse Jesus de maneira diferente. Tem gente aqui que crê de uma forma muito diferente da minha em Cristo Jesus, mas podemos cultuá-los. Os discípulos também eram muito preconceituosos. Eu estava olhando para a vida dos discípulos, irmãos, e falei assim, meu Deus do céu, que chance nós temos. E isso me traz muito alívio. Os discípulos dificilmente reagiam de bate pronto do jeito que Jesus queria que eles reagissem. Trouxeram as crianças para Jesus. Olha o que os discípulos fazem, tenta impedir. O ceguinho está gritando lá, Jesus, tem misericórdia de mim. O que os discípulos fazem? Fica quieto, cara, não sei o quê. A mulher vai tocar em Jesus. Os caras falam, impressionante. Todas as vezes que os discípulos poderiam dar um testemunho do que estava aprendendo com Jesus, eles faziam o contrário. Irmãos, vocês sabiam que nas crises das igrejas, quando a igreja está passando por alguma crise institucional, a análise que faço é o seguinte: tudo que aprendemos sobre o amor, suportar um ao outro, tudo que Jesus nos ensinou, quando chega na hora de testarmos, a gente fecha essa palavra e vai para o coração. E o nosso coração é enganoso e perverso. A gente esquece tudo o que está escrito aqui e vai para o fight mesmo, vai para a maledicência, vai para a reclamação, vai para a murmuração. Eu estava olhando os discípulos e falei assim, a gente não tem tanta chance assim não, porque sabe quem andava com os discípulos? Só Jesus, ensinando ali, olha, Jesus, a palavra ensinando. Aí os discípulos tinham uma chance de demonstrar que estavam aprendendo, não demonstravam. Preconceituosos com criança, preconceituosos com mulheres, preconceituosos com pessoas de outras nações, preconceituosos com aqueles que não estavam com eles, e era Jesus, mas esse era o grupo que Jesus chamou. Jesus chamou Judas, irmãos, o seu traidor. Judas não é um indivíduo muito citado por nós, mas desta vez eu comecei a pensar em Judas dessa forma aqui, ó. Todos nós já tivemos experiência com alguns Judas. Sabe por quê? Judas não é um indivíduo espiritualmente falando para nós hoje. Judas faz parte de comportamentos que nós temos. Esporadicamente nós nos comportamos como Judas com as pessoas que nós amamos. Alguns de maneira grave, com traições, mas outros de maneira assim, ó, em momentos singelos de nossas vidas, nós nos posicionamos como Judas, de trair a confiança da pessoa, de dizer que vai e não ir, de pensar só financeiramente, porque Judas era o tesoureiro do grupo de Jesus, de ter uma percepção material de tudo que está relacionado com o erro, com o reino. E o pior, irmãos, policie, antes de você ficar procurando o Judas, olhe para dentro de você os seus momentos de Judas. E tem uma pessoa com quem você é Judas e que você tem que parar de ser Judas com essa pessoa, consigo mesmo.
você trair a si mesmo, quando Deus está pronto para liberar para você a sua bênção, a sua graça, a sua direção, e você então se trai, você se acha incapaz, você se acha incompetente, você se acha que você não deve, você então começa a dar desculpas, ou ter um comportamento que faz de você um Judas de si mesmo. Tome muito cuidado com o Judas, quando você é Judas de si mesmo, quando você apresenta argumentos para não fazer, não cumprir o propósito de Deus na sua vida. E Pedro, irmãos, Pedro, eu penso que Pedro é o cara que todos nós temos um pouquinho de Pedro. Pedro é outro que Jesus amou até o fim. Judas é outro que Jesus amou até o fim. Os discípulos todos a Jesus os amou até o fim, e todos pisaram na bola com Jesus, todos, alguns de maneira mais grave, como Judas e o personagem que eu vou falar aqui agora, mas todos de alguma forma falharam, como eu e você somos falhos. Mas eu quero me lembrar de algumas coisas de Pedro para vocês. Eu creio que cada um de nós temos um pouco de Pedro dentro de nós. Primeiro, confessa que Jesus é o Cristo, fica todo orgulhoso. Isso está lá escrito em Mateus capítulo 16, vou apenas citar os textos, sem precisar abrir lá, irmãos. Todo mundo Jesus está fazendo uma pesquisa sobre si, fala assim: o que os homens dizem que eu sou? Aí os discípulos falam, um está falando que o senhor é Elias, outro está falando que o senhor é um dos profetas, mas e vocês? Jesus pergunta para os discípulos. Pedro então responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus elogia Pedro: muito bem, Pedro, não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas você foi tocado pelo Espírito Santo de Deus. Na hora, Pedro é tomado, irmãos, de um certo orgulho, falou assim: a hora que eu espirrar agora vai ser o Espírito Santo de Deus. Logo depois, no mesmo capítulo, está Jesus preparando os discípulos, porque ele haveria de voltar para Jerusalém, e em Jerusalém ele seria preso. Aí Pedro falou assim: opa, Senhor, o espiritualzão, o senhor não deve ir para lá, para, Senhor, de falar que o senhor vai para Jerusalém. Quando Pedro faz isso, sabe o que Jesus faz com Pedro? Diz assim para ele: para trás de mim, Satanás. Pedro falou: eu, Satanás? Pois é. Irmão, você tem que tomar muito cuidado com essa coisa, quando você tem umas experiências tremendas com o Senhor, e acha que daqui para frente, tudo que acontecer com você, está relacionado a essa experiência. Tem mais coisa em Pedro que eu gostaria muito de chamar a atenção de vocês aqui. Aquele lance dele andar sobre as águas, mas é muito interessante. Pedro anda sobre as águas, se sente desafiado, sai, mas tira os olhos de Cristo. Quantas vezes, irmãos, estamos vivendo um dos maiores desafios de nossa vida, mas de repente as ondas começam a se levantar, e a gente tira os olhos do nosso Senhor e começa a afundar. E hoje eu estou no capítulo 13, tanto é que os apriscos vão estar olhando para o capítulo 13 de João. Lá no capítulo 13 tem aquela cerimônia em que Jesus está lavando os pés dos discípulos. Quando chega a vez de Pedro, ele tira o pé da bacia. Os irmãos já conhecem isso. Aí Jesus fala para ele assim, e ele todo orgulhoso, ele achou: agora eu vou arrebentar. Senhor, o senhor está lavando os meus pés? Não, o senhor não pode lavar os meus pés. Aí Jesus fala: calma, Pedro, o que eu estou fazendo agora você não vai entender, mas depois você entende. Não, jamais lavarás os meus pés. Aí Jesus fala: se eu não lavar os teus pés, você não vai ser salvo. Você não tem nada a ver. Aí o que Pedro fala? Senhor, joga a bacia, joga toda a água, me molha inteiro, porque uma coisa que eu não quero é não ser salvo, não estar contigo. Pedro também, irmãos, tem aquela vontade de acertar, sabe? Quando Jesus alertou aos discípulos, e principalmente a Pedro, que ele haveria de negá-lo, ele falou: não, Senhor, eu não vou fazer isso jamais. Ele tinha muita vontade de acertar. Nós também temos, mas algumas vezes a gente não consegue. Como Pedro também, a gente tem muita vontade de fazer tudo certinho, mas algumas vezes a vida nos coloca diante de uma situação
em que a gente vê a nossa fraqueza. A gente peca, a gente erra, a gente nega. Ele prometeu para Jesus: Senhor, eu não vou te negar. E o negócio, irmãos, era assim: ainda hoje, Pedro, você vai fazer isso. Hoje você vai fazer isso. E daqui a algumas horas, ele realmente faz aquilo. Queridos, Pedro também é igual a muitos irmãos que têm um sangue quente e o pavio curto. Vocês lembram? No Evangelho de João, no capítulo de número 18, que aquele cara vem, os caras vêm para prender Jesus. Pedro tira a espada dele, meu irmão. Se aquele cara não tira a cabeça da frente, não era a orelha que Pedro ia cortar, não. Pedro ia degolar a Malco. Pavio curto, muito curto, cheio de boas intenções, mas muitas vezes não conseguindo cumprir o que mais desejaria de fazer. Nos faz lembrar da crise do apóstolo Paulo no capítulo 7 de Romanos, quando Paulo diz assim: querer o bem está em mim, mas eu não consigo efetuar. Muitas vezes eu erro na minha intenção de ser uma pessoa boa. Pedro, apesar de ter errado, apesar de ter cometido algo igualzinho a Judas, Judas traiu Jesus, Pedro o abandonou, negou Jesus. Mas Pedro, diferente de Judas, se arrepende do seu pecado e trata com Jesus, e é tratado por ele. É muito lindo aquele diálogo que Pedro e Jesus têm no capítulo 21 de João, a partir do versículo de número 15 até o 17, quando Jesus pergunta várias vezes por Pedro: Pedro, tu me amas, tu me amas, tu me amas? Pedro vai ficando constrangido. Há ali muitos estudos sobre as formas que Jesus estava falando com Pedro, mas não, o que Jesus estava fazendo é o seguinte, irmãos, olha que coisa linda. 3 vezes Jesus perguntou para Pedro se ele o amasse, curando a cada negação de Pedro. Pedro teve a oportunidade de, para cada negação que ele teve a oportunidade de curar, de ser curado com uma afirmação: sim, Senhor, eu te amo. Jesus não está ali, e Jesus mostra o que é a cura, irmãos. O que é a cura? O que é andar curado? É voltar. Então, apacenta as minhas ovelhas, responde Jesus. É a mesma resposta. Jesus faz a pergunta para Pedro, Pedro vai ficando constrangido: Senhor, eu te amo, Senhor, tu sabes que eu te amo. Aí na última vez, porque Jesus tinha perguntado: Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas. E Jesus fala: Pedro, apacenta as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas. Volte, vá se relacionar, vai cuidar um do outro, vai ser um instrumento na minha mão de abençoar pessoas. Pois bem, queridos, a quem Jesus amou até o fim, esses indivíduos, cheios de defeitos, cheios de potencial que nem eles mesmos sabiam, só o próprio Deus o sabia, e eles ouvem de novo, e nós precisamos ouvir de novo: o Senhor, não foi você que escolheu Jesus, Jesus é que te escolheu. Só que a vida vai te dar a oportunidade para você dizer sim a essa escolha. Olha aqui para mim, não basta participar do culto, não basta vir à igreja, você tem que se envolver de tal maneira em que a revelação do Evangelho dentro de você vai te dar um ministério, vai te dar um alvo a ser alcançado no reino, e não este simplório alvo de ouvir a performance, ou de ver e ouvir a performance de uma igreja, de um pregador. Não, você foi convocado para dar frutos, e frutos que permaneçam, e tudo que você pedir ao Senhor para ser esse frutificador, Ele vai te dar. A Bíblia então nos chamou para isso. A quem o Senhor amou e amou até o fim? Aqueles discípulos, eu e você, os bons e os maus, para um alvo. Quero então concluir essa fala lendo para vocês alguns versículos da Bíblia. Primeiro versículo que eu quero que você saiba é o que está escrito em Romanos 14:19. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz,
Se é uma das coisas que Jesus deu para aqueles que Ele amou até o fim, foi a sua paz. E essa paz tem um alvo, a edificação de uns para com os outros. Por que que o Senhor nos amou até o fim? Por causa de Efésios 4:12, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Você serve para isso, para fazer parte de uma edificação feita por Deus, para que Ele nos amou e escolheu-nos de maneira tão maravilhosa, com tanta diferença assim. A Bíblia vai dizer, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, sendo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Irmãos, somos alvos desse amor. Hoje podemos errar menos do que aqueles discípulos. Eu não posso ter nenhum argumento diante da palavra de Deus que me justifica o meu não engajamento à obra de Deus, junto com pessoas tão diferentes, de todos os níveis. A experiência que nós estamos tendo de nos unirmos para alcançarmos um objetivo, mostra de que as diferenças caem por terra quando eu estou realizando a missão que Deus me deu para o dia que estou vivendo. O que posso alegar para não andar junto com o meu irmão seria a sua cor, a sua raça, a sua posição social, a sua denominação, o lugar da onde ele veio, a sua preferência política, o seu tempo de igreja, o seu nível escolar, o seu nível acadêmico, a sua profissão ou o seu gênero. Não existe argumento, irmãos. Fomos alvos do amor do Cristo que nos amou até o fim, para juntos, com tanta diferença assim, cumprirmos a missão que não tem ninguém que não tenha compromisso com essa missão, que é testemunhar o quanto você é amado por Deus e o quanto Deus quer amar para a quem você está testemunhando. Amém?